Para quem está vendo a gravação, estamos começando aqui na página 23, o livro Treinando a Emoção para Ser Feliz, do Augusto Cury. E a gente vai começar, lemos até a 23, vamos começar na página 24, gerenciar os pensamentos. Alguém quer começar lendo ou querem que eu comece por aqui? Vou começar lendo e depois na próxima parte a gente troca. Ok. Qual é a maior fonte de treinamento humano? Não é o esporte, a TV, a literatura, nem a sexualidade, como Freud pensava. A maior fonte é o mundo das ideias. Quantos pensamentos produzimos por dia? Milhares e milhares. Pensamos sobre os fatos passados e futuros, sobre as circunstâncias da vida, sobre as tarefas do dia a dia, sobre as pessoas com as quais vivemos. Tente parar de pensar. Você não conseguirá. Pensar é o destino do homem. Algumas pessoas viajam tanto no mundo dos seus pensamentos que não conseguem se concentrar em nada. Suas memórias ficam péssimas, ficam tão esquecidas que acham que estão com problemas neurológicos graves. Por isso, procuram diversos médicos, fazem exames e tomam diversos medicamentos, inclusive vitaminas, mas nada resolve o esquecimento. Por que não resolve? Porque nem os médicos, nem os pacientes percebem que o déficit de memória é uma defesa positiva do cérebro da pessoa que está estressada. Gostaria que esse conceito médico fosse corrigido. O déficit de memória em jovens e adultos estressados e hiperpensantes é frequentemente uma defesa do cérebro e não o sintoma de uma doença. O cérebro bloqueia determinados territórios da memória, impedindo que a pessoa que já está tensa e desgastada pense excessivamente e gaste energia cerebral gaste energia cerebral. As exceções ligadas à degeneração cerebral e outras doenças existem, mas são raras. Se você pensa demais e está esquecido, não se preocupe. Seu cérebro está protegendo. Ninguém consegue interromper a produção de pensamentos. Só é possível gerenciá-la. A própria tentativa de interrupção já é um pensamento. Pensamos acordados ou 24 horas sonhando. Os cientistas pensam enquanto pesquisam, as crianças enquanto brincam, os idosos enquanto recordam. Gerenciar os pensamentos é gerenciar a liberdade de pensar, é ser livre para pensar, mas nunca escravo dessa liberdade. É ótimo ser livre, mas não dê liberdade exagerada aos seus pensamentos. Caso contrário, será vítima da ansiedade. Estamos acostumados a detectar a poluição ambiental, mas não a poluição psicológica. No recôndito da alma, muitos vivem uma vida poluída e ansiosa e não demonstram. Tornar, tornaram-se, não, deve estar errado, né? Tornaram-se especialistas em disfarçar sua dor. É possível ter uma excelente conta bancária, mas ter um saldo negativo de tranquilidade. É possível dirigir uma grande empresa, mas não ter o mínimo controle sobre os pensamentos negativos. É possível ser um intelectual com vasta cultura, mas fazer do mundo das ideias uma grande fonte de angústia. Daniel Goleman escreveu sobre a inteligência emocional com brilhantismo. Alguns anos antes de Goleman publicar o seu livro, eu pesquisava e escrevia a inteligência multifocal. Nas minhas pesquisas, pude detectar claramente que para desenvolver as áreas nobres da emoção, é preciso aprender a gerenciar os pensamentos. Somente assim é possível reeditar o filme de nossa história, registrado na memória, e sofrer mudanças substanciais na personalidade. Existimos para escalar o topo das montanhas, ainda que tenhamos que passar pelos vales da ansiedade e das frustrações. É importante entendermos as causas do passado para reorganizarmos o presente, mas é igualmente importante gerenciar os pensamentos e as emoções do presente para acelerarmos o processo. Para gerenciar com maturidade o mundo das ideias e das emoções, precisamos de algumas técnicas de treinamento. No momento, destacarei a técnica do DCD.
duvidar, criticar e determinar. Vejamos. Três técnicas de treinamentos do gerenciamento dos pensamentos e das emoções. Primeiro, duvidar de tudo que não promove a vida. Duvide do conteúdo de todas as ideias e de todos os pensamentos que debelam sua saúde psíquica. Duvide da sua incapacidade de superar seus conflitos, seus fracassos, sua insegurança, sua ansiedade. Duvide da sua incapacidade de ser feliz. A dúvida esvazia a ditadura das derrotas, das angústias, da depressão. Devemos assumir com honestidade nossas fragilidades, limitações e conflitos, mas não devemos nos deixar controlar por elas. Cuidado com a ditadura do medo, das ideias negativas, das doenças emocionais. Retire o medo do trono da sua mente e substitua-o pela esperança. Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim, de tudo que faz a vida florescer. Mas duvide de tudo que a compromete. Duvide do controle que a miséria, a ansiedade, egoísmo, intolerância e irritabilidade exercem sobre você. Use a dúvida como ferramenta para fazer uma higiene no delicado palco da sua mente, com o mesmo empenho com que você faz higiene bucal. Aqui, né, eu observo muito isso, essa questão dos nossos pensamentos, se a gente deixar, a gente é dominado pelos pensamentos, e muitas vezes as coisas acontecem no nosso dia a dia, e eu falo que realmente a gente tem que duvidar. Será que esse pensamento, ele é um pensamento que vai agregar alguma coisa na minha vida, ou esse pensamento é um pensamento sabotador? Por exemplo, né? Porque ele fala aqui, mas com exemplo a gente entende melhor. Eu entendi dessa forma. Por exemplo, eu vou fazer um evento aqui, numa cidade próxima aqui, e estava tudo certo para mim fazer no local. Aí a pessoa mandou mensagem para mim falando que não ia ter como eu fazer naquele local, naquela data, que eu teria que transferir para o mês de maio. Aí eu falei, gente, mas aí no mês de maio já tem um evento aqui na minha cidade, né? Que eu não divulguei ainda, porque eu gosto. Aqui no interior, a gente tem que divulgar as coisas mais em cima da hora. Em Santa Catarina, a gente divulga com um mês de antecedência. No interior, ao contrário. Se divulgar com um mês de antecedência, não vai ninguém, porque o povo, eles marcam o compromisso e depois eles não vão. Tem que ser em cima da hora. Aí já estava tudo cronometrado aqui no meu cronograma. E aí eu falei, nossa, mas agora, será que eu não tenho que fazer esse evento? Só que já estava na minha cabeça, assim, já estava com várias ideias. Terça-feira eu já ia lá para a cidade, já tinha chamado pessoas para me ajudar na divulgação. E aí eu falei, será que não é para mim fazer esse evento? Aí comecei a desanimar. E aí veio logo o pensamento, Joelma, será que não é? É mais fácil tu não fazer o evento. Porque aí tu não tem que ir atrás de outro lugar para alugar, tu não precisa se mover, já é um evento a menos, que evento dá um fundocinho, né, pra gente. Então, será que não é tu que tá se sabotando? Porque vai ser mais fácil se tu não fizer. E aí eu, realmente. Aí fui atrás de outro local, de repente a mulher que tinha me dito que não dava para fazer o evento já mandou mensagem que eu poderia ficar com a chave, que ela não ia, ela ia viajar, mas ela deixaria a chave comigo. E eu achei uma oportunidade até melhor, num hotel lá que eles servem até o café e tudo. Eu falei, gente, olha só, eu ia me sabotar, achei um lugar melhor, mais confortável, que tem alimentação inclusa, eu não vou precisar me preocupar com nada. E eu já estava pronta para me sabotar. Então, nem todos os pensamentos que a gente tem, eles são bons para nós. A nossa mente ela é livre, e muitas vezes a gente vai optar pelo comodismo, pelo conforto, né, para nos prejudicar no sentido de nos sabotar mesmo, de nos paralisar, porque é muito mais fácil a gente ficar parado. Isso pode ser no trabalho, se tu já tem 10 clientes, se você parar para pensar assim, ó, a tua mente, né, você realmente quer ter 20 clientes? Quanto de desgaste intelectual tu vai ter que ter, de desgaste físico que você vai ter que ter para administrar 20? É o dobro. E às vezes o teu corpo, a tua mente já está cansado. Então ele começa a te sabotar. Será que tu vai dar conta? Será que é para ti? Talvez isso não seja para agora. Eu acho que você não vai conseguir. E aí a gente às vezes acaba acreditando nesse pensamento sabotador e a gente se anula, se limita. Então eu trouxe esse adendo porque aconteceu comigo isso hoje de manhã. Desde ontem eu estou esperando essa mulher me responder. Quando ela me respondeu, foi um balde de água fria. E de repente, em poucas horas de movimentação, a gente correndo atrás aqui, nós
nós já conseguimos opções para a gente escolher. E eu falei, gente, olha como a mente da gente é porque é mais fácil a gente ficar onde a gente está, controlar o gasto, né, energético, mas será que é o melhor para nós? Então, quando ele traz essa observação aqui, eu lembrei na hora do que me aconteceu, e com certeza eu trago essa analogia para vocês pensarem também, quem estiver vendo a gravação também, quantas vezes que nós temos que duvidar dos nossos pensamentos, porque nem sempre os nossos pensamentos eles estão vindo para agregar. Às vezes, observa, será que é isso mesmo que é para mim? Porque às vezes é uma coisa que vai te prejudicar, vai te paralisar, vai deixar de tu fazer negócio, de ganhar dinheiro, de ficar, sei lá, de passar um momento bom com a tua família, e você tá ali achando que esse pensamento veio para te proteger, mas não, na verdade ele veio para te sabotar. Então, treinar a nossa emoção para perceber o pensamento, se esse pensamento realmente é positivo ou se a gente realmente tem que duvidar dele, né? Então, foi uma contribuição que eu trouxe. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, também pode falar, gente. Alguém quer continuar? Ó, a Elke vai continuar. Tá na segunda. Criticar a passividade do eu. Criticar a passividade do eu. O eu representa a vontade consciente. Você venceu o maior concurso da história. Tô certo, né? É isso aí. Liderança do eu é gerenciar a produção dos pensamentos. O eu precisa deixar de ser passivo, tímido e submisso diante dos pensamentos. Um dos maiores erros educacionais é transformar o homem numa fraca em seu próprio mundo. Criticar diariamente os pensamentos negativos, confronto com as ideias que o paralisam e o desanimam. Você não é obrigado a viver passivamente as ideias que são encenadas no palco da sua mente. Discute frontalmente, discute frontalmente de todos os pensamentos e fantasias que o amedrontam, entristecem, deprimem. Cada pensamento que nos incomoda deve ser questionado com a ousadia e determinação pelo eu. Tentar parar de pensar ou se distrair são técnicas usadas há milênios, sem resultado. A única possibilidade de termos é de gerenciarmos os pensamentos. Terceira, determinada a um choque de lucidez na emoção. A emoção é bela, mas ingênua. Não seja passivo diante das suas dores. Determine o que você quer sentir. Não peça licença para ser feliz. Determine ser feliz. Determine ser tranquilo, sereno, alegre. O campo de energia emocional precisa se submeter à autoridade do eu. A emoção aprecia uma ordem, mas domina pessoas passivas. Não é possível nem desejável controlar completamente a emoção. Ela dá sentido à vida porque é uma energia incontrolável, mas não a deixe ser muito ingênua. Dá-lhe um choque de lucidez. Outro erro educacional grave é que nunca nos ensinaram que nossa emoção não é obrigada a viver o conteúdo dos pensamentos negativos e das fantasias destrutivas. É preciso treinar a emoção para sermos seguros e lúcidos. Deixe a emoção solta para que você possa amar, ser tolerante e tranquilo, mas não a deixe solta para dirigir a sua razão. A maioria dos crimes, dos conflitos sociais, das ofensas nunca resolvidas e dos traumas sociais nunca apagados foi produzida porque a emoção governou a razão. Determine não submeter a sua emoção ao conteúdo dos pensamentos perturbadores. Jamais se esqueça de que há uma força dentro de você que está desativada ou mal usada. Faça a técnica do DCD
diversas vezes por dia durante um ano e durante toda a vida mais suavemente. Faça no silêncio da sua mente, sem ninguém ouvir. Cause uma revolução na sua emoção e nos seus pensamentos. Eu testemunhei pessoas emergindo de situações aparentemente irrecuperáveis para a psiquiatria e retornando à plenitude da vida por exercitar sistematicamente essas técnicas e aprender a resgatar a liderança do eu. Algumas das pessoas serão citadas aqui, embora não sejam identificadas. Suas histórias reais ampliarão os horizontes de nossas vidas. Treine gerenciar seus pensamentos e emoções e veja o que acontecerá ao longo dos meses. Talvez você se surpreenda com a força que está escondida atrás da sua fragilidade. A história de um homem que ressurgiu do caos emocional. A emoção é a parte mais bela e a mais burra da psique. Ela dá sentido à vida, enaltece a existência, rejuvenesce os idosos, traz esperança para os abatidos e faz ricos os pobres. A emoção é encantadora, mas é destrutiva de lógica. Excelentes alunos, cientistas, pensadores, executivos, profissionais liberais, funcionários são derrotados em suas vidas. Você venceu uma. É porque repete essa frase diversas vezes, né? Você venceu o maior concurso da história, não por problemas externos, mas pelos caos internos. Deixe-me contar uma história para ilustrar. Era um cientista e um excelente professor universitário. Ele ficou 20 anos sofrendo por ideias obsessivas, por pensamentos fixos de conteúdo negativo. Pensava centenas de vezes por dia que ele e sua família estavam sofrendo um acidente. Imaginava, imaginava-se junto com seus filhos preso nas ferragens de um carro. Nos últimos, nos últimos 4 anos, ele se isolou do mundo, se enclausurou no seu quarto. Não trabalhava, mas nem exercia atividades sociais. Tomou todos os tipos de antidepressivos e tranquilizantes disponíveis, sem resultado. Recebeu até diagnóstico equivocado de psicose, mas não era psicótico, pois sabia que os seus pensamentos eram irreais, embora sua emoção os vivesse como se fossem reais. Passou por 11 psiquiatras. Fui o 12º e, felizmente, o último. Ele compreendeu as causas do seu transtorno obsessivo e, principalmente, aprendeu a criticar seus pensamentos e dar um choque de lucidez na sua emoção. Em 6 meses, estava livre de sua doença e de mim. Depois de 8 anos sem vê-lo, ele me assistiu dando uma entrevista em um canal da TV. Nessa entrevista, contei, sem identificá-los, a história de vários pacientes que revolucionaram suas vidas por aprender a treinar sua capacidade de gerenciar seus pensamentos e suas emoções. Um deles era o próprio JC. Ao ouvir a entrevista, seus olhos encheram-se de lágrimas. Alguns dias depois, ele me telefonou dizendo que continuava saudável, que estava na plenitude das suas atividades profissionais e se tornaram numa pessoa alegre e sociável. Na realidade, não fiz muito por ele. Ele fez muito por si. Tre- O autor, treinando a emoção para ser feliz, na vida criou no cerne de uma alma humana, mecanismo que o homem desconhece ou não sabe usar.
Apenas conduzir o JC a usá-las. Desse modo, ele aprendeu a ser um agente modificador de sua história e não ser vítima da sua miséria. O maior risco do homem é ser vítima do cárcere da emoção. Se esses casos gravíssimos é possível resgatar o prazer de viver, quanto mais não é possível transpor nossas dificuldades cotidianas. Não seja passivo diante de tudo que perturba sua mente. Repense o fundamento das ideias que você nunca teve coragem de contar, mas que assalta a sua tranquilidade. Saiba que os piores transtornos de nossas vidas não vêm de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ninguém pode ter livre arbítrio, liberdade para discernir seu destino, senão desobstruir sua inteligência. Sem tal liberdade, a democracia política é uma utopia. Mesmo Deus respeita sua decisão de se auto-abandonar ou de querer transformar sua vida num jardim. Opte pela vida. Tome todas as decisões que façam feliz. Na ciência e meninos na emoção. Aprendemos a matemática numérica, mas não aprendemos a matemática da emoção. Aprendemos a língua, mas não aprendemos a linguagem da emoção. Por isso, aprendemos a explorar o mundo de fora, mas não aprendemos a explorar o mundo de dentro. Centenas de milhões de alunos cursam a escola clássica, mas não se preparam para a escola da vida. As ofensas os derrotam, as frustrações os abatem, as perdas os traumatizam. Quem não se prepara para ser ofendido e frustrado e para sofrer algumas perdas, não aprendeu as lições básicas da escola da vida. Quem não aprendeu a proteger sua emoção dos focos de tensão faz dela uma lata de lixo. A educação clássica está a séculos de distância da educação da emoção. Não por culpa dos professores. Esses são heróis anônimos, pois as salas de aula deixaram de ser um jardim e se transformaram num árido solo. A culpa está no sistema educacional que se arrasta por séculos, que raramente conhece e discute temas fundamentais como gerenciar os pensamentos e navegar nas águas da emoção. Infelizmente, nossa espécie está adoecendo coletivamente. Adoecendo nem sempre por doenças clássicas, como a depressão, a síndrome do pânico, as fobias, mas pela solidão, pela falta de solidariedade, pela crise de diálogo, pela incapacidade de contemplação do belo, pela vida estressante, pelo individualismo. O homem moderno nunca foi tão capaz para atuar no mundo de fora e nunca foi tão frágil para atuar no mundo de suas emoções e de seus pensamentos. A ciência produziu gigantes no mundo físico e meninos no território da emoção. Eles são eloquentes para falar no mundo que os rodeia, mas emudecem-se diante dos seus sentimentos. São competentes para realizar tarefas objetivas, mas não sabem lidar com suas perdas e frustrações. Se tudo precisa estar bem ao nosso redor para termos um pouco de alegria, então somos escravos das circunstâncias. Uma pessoa tem mais autoestima quando aprende a tirar o máximo de conforto de dentro dos sapatos que calça. Ela é mais feliz quando extrai muito do pouco. Se você aprendeu a extrair muito do pouco, está preparado para ter muito. Se não aprendeu essa lição, seu muito será sempre pouco. Você será sempre vítima da ciranda da insatisfação. Acho que aqui já dá para a gente comentar alguma coisa, né? Aqui fala muito da gente, realmente, a dosagem, né, do nosso pensamento, o cuidado que nós temos que ter com os pensamentos que nós temos. E aqui no final ele fala do adoecimento conjunto que a sociedade está tendo. E quando a gente fala aqui desse adoecimento, e quando ele vem falando sobre a fragilidade emocional dos seres humanos, que fora
para fora, né, são grandes homens, grandes mulheres que trazem, né, transformação e mudança para o mundo, mas com as suas próprias emoções, essas pessoas não sabem lidar. Me veio muito, né, o que vem acontecendo, que vem chamando a atenção, eu acredito que do Brasil inteiro, até do mundo, a quantidade de feminicídio, né, que acontece no nosso país. E isso tudo, se tu observar, é uma incapacidade, principalmente dos homens, de lidar com as emoções, né? Quando ele é traído, ou quando ele é abandonado, ou quando um relacionamento simplesmente não dá certo, ele não consegue lidar com o não. E aí, ao invés dele buscar uma ajuda psicológica, lidar com essas emoções de uma maneira madura, ele acaba fazendo mal para o próximo no objetivo de silenciar a dor da emoção interna que ele sente. Então, e tu vai olhar o histórico, tem de todo tipo, tem políticos, tem milionários, tem pessoas cultas, e tu observa que são pessoas que, não estou dizendo que são todas, mas eu estou dizendo que no meio de um monte de gente, existe pessoas que fizeram mudança no mundo, inclusive, né, nas suas famílias, e que acabam não conseguindo lidar com as emoções que elas sentem. Eu estou falando do feminicídio, mas tem muitas outras. Cada coisa que a gente vê no mundo de hoje, cada história que a gente escuta. Um dia eu escutei uma história de uma menina que alguém estava devendo para ela, uma mulher estava devendo para ela na loja dela, né? E que ela foi cobrar a pessoa meio que fez uma cara de deboche, ela pegou um carro e passou em cima da moto da pessoa. E tipo, a pessoa, olha só como isso é complexo, né? Porque de fato a pessoa tem direito de sentir a indignação de estar cobrando e não estar recebendo. Isso é genuíno, é natural. O que está de errado? É que a pessoa não sabe lidar com a frustração de que a vida às vezes vai nos decepcionar e que as pessoas também vão nos decepcionar, que as pessoas vão nos trair, que as pessoas vão nos enganar, que as pessoas vão passar a perna na gente. É bom? Não, não é bom, mas eu não vou cometer um crime porque eu não achei bom. Eu não vou perder a minha liberdade ou às vezes até a minha própria vida em decorrência do que o outro faz contra mim. Morava, né, em Santa Catarina, 22 anos eu morei lá, né, tem 23 anos já, e quando eu morava lá, teve uma história também, que tem uma praiazinha, que para tu chegar lá, tu tem que passar numa trilhazinha, é uma ponte que eles fizeram, aquelas pontes que só passa, é bem estreitinha, e aí tinha um moço que já ia passar de moto, não passava carro, só passava moto, ou se passasse a moto, não passava carro, algo assim. É bem estreitinha mesmo, é uma pontezinha. E que um morador, uma pessoa que estava vindo, né, pediu para a outra esperar. E a outra pegou e não quis esperar e veio. Aí os dois ficou ali, um não dava ré, o outro não dava ré. Eles desceram e adivinha, se mataram. Os dois morreram. E aí, tipo, quando a gente ouviu essa história, a gente falou, gente, olha o nível de descontrole emocional que o ser humano vive. A pessoa perder a vida porque não quer tirar o carro para o outro passar e o outro não quer tirar a moto para o outro passar. Gente, a gente não consegue entrar num consenso. Não estou dizendo a gente todos, mas eu digo o ser humano. Não seria mais fácil eles entrar no consenso? Olha, as esposas, os filhos, os parentes, tinha pessoas com eles e eles não pensaram em ninguém. Olha a fragilidade emocional das pessoas que vivenciam que fazem as coisas dessa maneira. E é o que ele está falando aqui no livro, né? A gente se preocupa com tudo, preocupa em estudar, preocupa em fazer, preocupa em ser, e a gente não se preocupa em como lidar com os meus pensamentos, com as minhas emoções, com o que me atormenta, com o que me descontrola. E isso é muito importante a gente ter essa atenção, e eu acredito que o livro vai nos auxiliar muito ainda a identificar e a como trabalhar, né? Se vocês quiserem acrescentar também, podem falar, gente. Então, é que nem eu falo, quando a gente está envolto ao problema, nós não vemos luz no fundo do túnel. A gente fica cego, na verdade. É, É, mas aí, assim, eu já, né, aquele dia foi muito lindo. Sabe que eu levei para a minha vida a leitura dos primeiros capítulos desse livro? Eu já consegui falar com umas duas pessoas falando da temática desse livro. Por quê? Eu não, nem li outro, mas porque a vida vai nos trazendo situações em que essa leitura aqui vai ser uma virada de chave para um momento amanhã, depois. Então, assim, eu acredito que observando
como está aqui, né? No momento ali daquela situação que as pessoas não treinam a mente, igual aqui, ele salvou essa pessoa aqui, o paciente dele. Essas situações que o cara já estava enclausulado dentro do quarto improdutivo, porque os pensamentos, eles nos aprisionam. Ele domina, Eu, né, o homem. Os É, pensamentos, é, eles nos dominam. eu acho assim, e começa por alguns gatilhos. É sempre bom a gente nos conhecer, saber como o nosso corpo reage. Porque, é como eu falei para a moça lá, falei: olha, eu aprendi uma coisa na vida: a gente precisa de um tempo e de um espaço daquilo que nos faz mal. Mas é sobre todas as coisas: nos alimentos, nos remédios, ambiência, né? Então, assim, eu aprendi a controlar um pouco mais, mudando de ambiente, não querendo estar nos lugares onde que me gerava esses gatilhos emocionais, mas foi necessário eu me observar, parar para pensar, o que que me deixa assim? Por que que eu fico assim? É, é o estudo de nós mesmos, né? É o que as pessoas fogem, na verdade. As pessoas fogem desse encarar-se, desse olhar para si diante do espelho e entender quais são as suas necessidades, as suas vulnerabilidades, que ele fala lá também no início da leitura de hoje. Olhar para essas vulnerabilidades. E ali você vai saber quais são os seus gatilhos, e aí isso é a atenção que você tem que dar aos pensamentos. Igual o moço ali. Não era real o medo que ele Não era sentia. real. Não era real, mas aquilo ali estava dominando a vida dele, mas na verdade, se vocês parar para pensar, ele já estava morto. Ele estava com medo de morrer, então ele se matou antes, se trancando dentro do quarto. Porque a pessoa pensa que a Verdade, proteção, ela vai estar se livrando da morte, mas não, já está morto, ele não está fazendo mais nada da vida, não está tendo vida social, não tem mais relacionamento, não tem mais sim, trabalho, está ali só tomando remédio, dormindo, já está morto, não está fazendo mais nada. Então, o verdade. nosso pensamento ele tem a capacidade de nos matar em vida. E aí as pessoas ainda adiam, né? O cuidado com a mente, ainda adiam o trabalho que se tem que ter com o cuidado mental, né? Olhar para suas emoções, olhar para suas fragilidades, trabalhar o autoconhecimento, as leituras que a gente faz aqui, tudo isso é munição para que a gente possa trabalhar nas nossas emoções. Então, cada dia que passa, a gente vai observando que a gente pode sim se cuidar mais, se controlar mais e nos direcionarmos para um caminho onde nós vamos ter uma vida mais tranquila, mais leve, onde a gente vai, igual a Elke falou, saber o que me faz mal e automaticamente eu já fujo disso. Até na Bíblia fala sobre isso, né? Eu não lembro agora a frase, mas fala: se eu sei que vou pecar, eu fujo do pecado. Se eu, isso é uma analogia que eu estou falando, não estou falando de pecado. Mas se eu já sei que vai me fazer mal, eu fujo disso. Para que eu vou querer cair? Para que eu vou querer dar de frente? Eu tenho que entender que eu sou fraca diante de muitas coisas. E é isso, é o autoconhecimento, né? E as leituras também nos fortalecem muito para que a gente possa cada dia mais ter esse autocontrole e também ter essa atenção, estar presente, que é o que nós trabalhamos também dentro do conhecimento sistêmico, estar presente. Porque às vezes você está tão ansioso que você não observa que aquilo ali não é real. Não é real, aquele pensamento não faz sentido nenhum, aquela sensação. E aí, se você não está presente, você vivencia aquilo como se fosse verdadeiro. Mas quando você está presente, você mesmo vai ter a autocrítica e falar: Joelma, isso é real? Ou você está criando isso? Aí eu respiro e aí eu assumo o controle de volta. Porque todos nós vamos ter vários pensamentos durante o dia, durante a semana, durante o mês, que vai trazer agonia, que vai trazer mal-estar, que vai trazer emoções contrárias às que são boas para o nosso dia a dia. Mas quando a gente está presente em nós, quando a gente está presente, vivendo o presente, a gente observa. Ué, o que é isso? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou caminhando para esse lado? Era, eu estava bem agora, do nada eu estou me sentindo mal. Isso é real? Eu tenho motivo para isso? E aí você toma a rédea de volta e se reinventa dentro daquela realidade ali. Então, eu tenho certeza que o livro vai trazer muitas ferramentas aqui ainda para nós. Quer continuar lendo, Elke? Tá na 31 ali. Pensamentos desencadeiam as emoções. Muitos pensadores têm, têm procurado estudar a emoção, mas
não poucos ficam mais confusos à medida que avançam. O que são os sentimentos? Que natureza constitui as emoções? Às vezes, estamos nos patamares mais altos da tranquilidade e, de repente, detonamos o gatilho da ansiedade e irritação. Como transformarmos as emoções tão rapidamente? Por que temos facilidade de governar o mundo que nos envolve, mas grandes dificuldades de governar as emoções? Qual a relação que as emoções têm com os pensamentos? Cada ser humano é um mundo de mistério. Nunca pense que você é um ser comum e sem importância. Há mais mistérios no cerne da sua alma humana do que no universo. Os fenômenos psicológicos são mais complexos do que os físicos. A emoção deve influenciar todos os campos da razão, mas não deve escravizá-la. Quem é governado pela razão é calculista e insensível. Quem é governado pela emoção é hipersensível. As duas situações adoecem a alma humana. Lembre-se de, lembro-me de um empresário que começou a ter medo de empobrecer. Sua saúde financeira estava ótima, mas a sua mente era perturbada com a ideia de empobrecimento. A emoção entrou em cerne e deu realismo à fantasia. Ele vivenciou tanto essa ideia que gerou intensa ansiedade. Depois de um mês, o paciente estava andando corcunda, imaginando que iria pedir esmola à porta de um templo. Não há ninguém que não pense tolices. Você teria coragem de chamar os seus amigos e parentes para dar uma conferência sobre todos os pensamentos que passam em sua mente? Pensamentos tão absurdos que acho que ninguém se animaria a fazer tal conferência. Alguns têm muitos motivos para fazer. Você venceu o maior concurso da história, mas os pensamentos que produzem roubam-lhes a paz. Cuidado com os pensamentos que geram autopunição, perfeccionismo, preocupação exagerada. Há pensamento sem emoção, mas não há emoção sem pensamento. Precisamos ter esse conceito. Você pode pensar sem sentir, mas não sente sem pensar. As emoções são desencadeadas pelos pensamentos. Ainda que eles sejam inconscientes ou pouco perceptível, as únicas exceções são as emoções induzidas por drogas ou por transtornos metabólicos. Aquele dia no qual você acordou pela manhã apreensivo e ansioso e não atendeu a causa de sua ansiedade, pode estar associado a pensamentos perturbadores, contidos nos sonhos produzidos logo antes de despertar, ou a pensamentos sutis que você produziu logo ao acordar, tais como a vida não tem sentido, parece que não dá nada certo comigo, hoje vai ser um dia daqueles. Seus pensamentos acalmam ou agitam as águas das suas emoções? Da qualidade dos seus pensamentos, deriva-se a qualidade das suas emoções. Cuide do que você pensa e estará cuidando do presente e do futuro da sua emoção. Muitos fazem inúmeros seguros para proteger de problemas futuros, mas não administram seus pensamentos para assegurar que tenham uma emoção feliz. A indústria do seguro fecha a porta da frente para a insegurança e o mundo das ideias negativas abre todas as janelas do fundo para ela entrar. Que espécie estranha e paradoxal é a nossa? Alguns sentem angústia ao entardecer
e não compreendem o motivo. Quando sai o dia e entra a noite, eles se recolhem dentro de si e aumentam a sua solidão. Alguns querem riscar do mapa o domingo à tarde, pois têm necessidade de movimento, de ver gente. Se eles ficam sem grandes atividades, caem na rotina. Se interiorizam, aceleram a produção de pensamentos negativos. Desse modo, eles abrem as janelas para a solidão e o tédio. Precisamos garimpar o prazer nos pequenos estímulos do ambiente que nos cerca. Tudo parece comum aos nossos olhos, embora tudo seja um mistério. Você pensa que conhece as pessoas com quem trabalha e convive, mas não conhece nem a sala de visita da sua personalidade. A vida parece uma inassolúvel rotina, mas no fundo tudo é tão novo. Até a lembrança do passado nunca é a mesma. Ao resgatar o passado, acrescentamos cores e sabores do presente. Há sempre algo novo dentro da mesmice e do belo dentro da rotina. Aqueles que olham os lírios dos campos dessa maneira sempre considerarão sua beleza mais sublime do que as vestes de um grande rei, como fez o mestre da emoção, Jesus Cristo. O que é a emoção? Fala um pouquinho aí sobre tudo isso. Sim, já vamos finalizar também. Aqui ele fala, né, que se a gente não observar os nossos pensamentos, a gente se perde, porque ele fala numa parte ali assim, ó, você teria coragem de chamar os teus parentes, amigos, para uma audiência e colocar tudo que tu pensa ali para eles verem? Claro que não. Por quê? Porque nós pensamos maluquices, coisas que não fazem sentido nenhum. Se eu for falar, as pessoas vão se sentir ofendidas às vezes, muitas vezes, né? Então, por que que para nós acolhemos todos esses pensamentos quando é sobre nós acreditamos em todos eles? Se a gente não teria coragem de falar, abrir numa audiência, né, todos os nossos pensamentos, porque para nós a gente acolhe todos eles. Então a gente tem que aprender a selecionar qual é o pensamento que faz sentido? Porque eu vou pensar desordenadamente, mas nem tudo, às vezes eu estou movido pela emoção, né? Ele fala ali também da diferença o pensamento, ele pode não ter emoção, mas a emoção não existe sem um pensamento. Então, toda vez que você está pensando ali, vai ter hora que tu não está sentindo nada, e tem hora que de fato vai gerar uma emoção na gente. E assim, até aqui já foi esclarecedor para a gente, falou ali quando você se deixa ser dominado pelo teu pensamento, o caso do empresário que acreditava que ia ficar pobre e começou já a modificar o seu corpo físico para pedir esmola na rua, porque isso, ele falou daquilo ali, mas o que a gente conhece de gente que fica doente pelo pensamento que elas têm. Elas acreditam, eu já tenho, imagina eu que sou terapeuta, né? O caso mais que me chamou a atenção assim do poder do ser humano foi uma mulher que produziu um câncer, porque o marido dela traiu ela e ela queria que o marido dela ficasse em casa para cuidar dela. Ela produziu um câncer no próprio corpo e quando a gente fez a constelação familiar, revelou ali, né, que ela era cheia de doenças e ela ria. Ela teve uma hora que ela falou assim: "Ah, hoje ele lava até as minhas calcinhas." E ela falou rindo, falou assim, porque eu não me levanto nem para lavar minha calcinha. Aí eu falei assim, a senhora está feliz com isso? Ela foi e falou assim, tomou um choque, né? Porque ela estava rindo. Ela nem se tocou que ela estava rindo. Aí ela ficou assim, meio pensativa. Eu falei assim, tá valendo a pena para a senhora? Tá valendo a pena? Ter o marido da senhora para lavar as calcinhas, para cuidar da senhora, e a senhora não ter vida mais? Tipo, aquilo ali é um questionamento sistêmico, né? Óbvio que eu não falei dessa forma, não foi duro dessa maneira, mas eu levei ela à reflexão sobre o que ela fez com a própria vida, gente. Isso eu vi, e não foi uma doença só, tá? Ela tinha câncer, ela tinha doenças raras, doença que não pode pegar na terra, um monte de doença. E ela falava para mim, rindo, na sessão, assim, ó, como se, assim,
Ah, hoje ele me traiu, ele aprontou, mas hoje ele lava até as minhas calcinhas. Ele faz tudo por mim, ele cuida de mim. Aí eu olhei bem assim e falei, "Olha, e a senhora acha que tá valendo a pena?" Ali eu acho que a ficha dela caiu na hora e com certeza, né, as mudanças que ela sentiu de fazer na vida dela, eu tenho certeza que ela fez, não tive mais contato. Fiquei sabendo que ela tá melhor por terceiros, mas eu fiquei assim, gente, que olha que loucura, como o ser humano é poderoso. A gente pensa numa vingança e a gente cria uma forma de se vingar, nem que isso custe a minha vida. Olha o poder da nossa mente. E a gente duvida disso, né? E aqui nesse livro está mostrando para a gente, mas eu lembrei disso aqui, eu trouxe para vocês, e eu acho que é a melhor maneira da gente encerrar a noite de hoje com essa reflexão do poder que nós temos, tanto para o mal quanto para o bem. Se a gente usasse o poder da nossa mente, o poder dos nossos pensamentos para produzir coisas boas para a nossa vida, nós seríamos insuperáveis, porque nós somos insuperáveis. A gente é que se limita quando a gente acredita nos pensamentos negativos que nós acreditamos sobre nós mesmas. Mas com certeza esse livro aqui vai trazer muito esclarecimento para nós e cada dia mais a gente vai se sentir mais fortalecida para começar a fazer as melhores escolhas para que a gente possa ter uma vida cada vez melhor, tá? Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, também estou à disposição. Eu vou ser bem vulnerável aqui. Assim, ó, é, eu me vi aqui, não na questão do empobrecimento, mas o empresário, ele, por eu ter empresas, né, ele acaba gerando essa ansiedade para as coisas dar certo, para que tudo flua, para que honre com os compromissos. Mas de fato é isso mesmo. Nós, às vezes, pensamos coisas é, por medo. Na verdade, o medo que gera ansiedade, né? Porque a ansiedade é um medo de algo que você ainda não viu acontecer, e aí aquilo está te dominando e você não tem noção que aquilo está gerando uma doença, né? Igual quando eu comecei a sentir essa dor de cabeça, e o fato de eu não saber do que se tratava, me gerou preocupação. Só que depois eu fiquei pensando, será que esse meu medo de as coisas não fluir conforme eu quero não está me deixando doente? É, o dominar a emoção. Quando eu fui fazer o exame do ressonância do crânio, quando eu peguei o resultado, que eu vi que eu não tinha nenhuma normalidade, e também não sabia ainda que era por conta do cheiro e tal, e aí estava ainda sendo infestado. Mas a primeira coisa que eu decidi foi parar de pensar coisas ruins. A partir do momento que eu eliminei, claro, era um difusor que tinha um cheiro, que eu vi que aquele estava cheirando demais, estava me perturbando. Aí eu não sabia se eu estava estressada com aquele cheiro. Só que eu decidi tirar aquilo da minha vida. Falei, não, se isso está aqui. Imagina se eu fosse uma pessoa apegada ao dinheiro. O negócio me custou R$ 500. E eu quisesse manter aquilo por conta de um valor. Quanto que eu ia perder da minha saúde por causa de um negócio que é melhor longe de mim do que perto? Os pensamentos foram da mesma forma. Um turbilhão de emoção, cheio de problemas que eu tive com alguns contratos, e aqueles contratos estavam me dominando a minha mente, e eu sem conseguir dormir, até que eu decidi arrumar uma solução para aquilo. E aí eu parei de deixar que me controlasse minhas emoções. Por quê? Foi uma decisão. E eu falei, eu botei uma decisão. Falei, toda vez que eu estiver muito perturbada com isso, eu vou fazer uma caminhada. Porque assim eu vou respiro fundo e meu cérebro, oxigênio o cérebro, porque mas foi uma decisão. E eu não deixar aquilo me dominar, tirar minha força, não permitir que eu tenha vontade de trabalhar. Não. Eu acredito que nós precisamos muitas vezes, todas as vezes, eu acho que é o autoconhecimento, você entender que aquilo está te machucando, de tanto você está pensando naquilo. Então, Exatamente. E tem várias maneiras, né? Você encontrou a sua maneira. Sair, olha só, isso é poderoso mesmo, tá? E é uma dica que a gente dá também terapêutica, realmente.
Quando você sai para caminhar, ali você desliga o problema e tu já vai pensar no que tu vai ver, é o carro, é a natureza, é o que vai ter pela frente. E isso tira o teu foco do problema e te possibilita a pensar em solução. Você sai do problema e aí você vê a claridade, porque quando você está focado no problema, você só produz mais problema. Enquanto você, pode ser, a pessoa, cada um vai se entender. Tem gente, eu tenho o hábito de mexer com terra, com planta. Quando eu percebo que eu estou muito dominado por alguma coisa, eu vou lá e troco um vaso, tiro um vaso, furo outro vaso e troco o vaso de lugar, mexo com planta, porque aquilo ali eu me desligo, me desconecto assim. Quando eu termino aquilo ali, eu já venho com uma ideia. Assim, nossa, era isso, É, simples. E aí a gente vai. Se a gente se permitir a ser dominado pela mente, a gente se perde. E por isso que o mundo está do jeito que está hoje em dia. A eu conheço. quantidade de pessoas que estão ansiosas, deprimidas, depressivas, né, tomando medicação, é a maior quantidade da história de pessoas com Nós problemas estamos num psíquicos. processo complicado, né? Assim, diz que o Brasil está com esse índice de maior país, o país com maior ansioso no mundo. Eu conheci vou deixar até registrado aqui para vocês, se quiserem procurar. Eu conheci como que eu diria? Chama, não é podcast, Canal de YouTube? é um canal de YouTube. Você foi na Uhum. raiz. Que ele tem uma música que fala, eu escolho a paz. Eu não vou saber, acho que é carência essencial. E boto o fone e vou. Porque não é sobre, é só sobre pensar coisas melhores sobre mim mesma, sabe? Problemas todo mundo tem. Agora, como eu vou lidar com esses problemas? Aí eu preciso caminhar, eu preciso, né, sabe, andar de bicicleta, fazer alguma coisa, para que eu possa pensar de uma forma diferente, exatamente como você falou. Porque é uma estratégia. Isso é uma estratégia. Eu falo assim, não, vou ter que dar um jeito de me acalmar. Por quê? Porque é só eu mesmo para resolver. Não vai ter outra pessoa. Mas eu preciso ter um olhar de um outro foco, né? Porque às vezes quando você está dentro do problema, você não vê solução. Mas quando É. você se afasta, você dá experimenta olhar de outra lupa. Olhar de outro ângulo. E aí De você outro vê ângulo. o problema de uma outra maneira e encontra a solução também, tá? Foi incrível, já passamos aqui do nosso horário, a gente é bem certinho no horário para que quem queira vir consiga, né, e sair no horário. Mas passando 10 minutinhos, mas eu tenho certeza que foi muito valioso, vai nos auxiliar muito, com certeza, todos esses aprendizados. A Sirlene hoje ficou caladinha, não compartilhou, mas estava aí presente. Mas eu aprendi muita coisa, não foi incrível. Que Como bom. sempre, né, Joel? É, É incrível, é muita já estamos no aprendizagem, terceiro só esse ano, né, Sirlene? graças a Deus. Então tá, gente. Obrigada, boa noite e até quinta-feira que vem.